Boa noite a você que está acompanhando a gente no canal do NED, Núcleo de Ensino da Doutrina Espírita, aqui uma transmissão direta do Seara de José. A gente continua com a nossa série A Vida no Mundo Espiritual, né, estudando os livros do André Luiz. Fizemos Nosso Lar e agora estamos em Mensageiros, chegando ao capítulo 20. Mas antes, vamos à nossa conexão com o nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos sentindo a presença desse nosso benfeitor ao nosso lado, elevando os nossos pensamentos a Jesus e agradecendo a Deus pela oportunidade bendita de estarmos aqui nessa encarnação, desenvolvendo a nossa fraternidade para com o próximo, evoluindo um pouco mais na estrada da evolução espiritual. Que assim seja. Então, chegamos ao capítulo 20, hoje sim, né? Capítulo 20, Defesa contra o Mal. Continuamos ainda no campo de socorro, né? Onde André Luiz, Vicente e... Você me deu branco aqui, vou ter que cortar. Eu estava longe. Tá. André Luiz, Vicente e... Caramba! Tudo bem, depois a gente edita. Não, Bom, então a gente... Aniceto. Fugiu. Isso. Então continuamos, né, no campo de socorro, onde André Luiz, o Vicente e o Aniceto fizeram uma parada a caminho da Terra, né? E chegamos ao capítulo 20, onde começa assim, né? Deixa eu posicionar melhor aqui. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Novamente no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Impressionava-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem, consagrada, por certo, ao serviço de resistência. O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as cesteiras, e em seguida as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava ali a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. Isso no mundo espiritual, tá, gente? Não é um relato de um castelo antigo na Europa. É isso aqui, ó. Que eles estavam descrevendo. Canhão, fortificação. E aí a gente fica pensando, né, como eles conseguem, utilizando essas energias, né, os fluidos, criar estruturas tão rígidas, que são rígidas. Você cria tanto para o bem como para o mal. Sim, estruturas rígidas, né, como se fosse um castelo, um forte, né? Então, mais uma vez, né, o mundo espiritual é matéria. Pode não ser essa matéria que a gente conhece aqui, mas é um tipo de matéria. Claro, se eu puder ajudar. Se eu souber, se eu não souber, a gente responde. Não, tudo bem, imagina. É para todos, né? Quem souber. Sim, para ti. Você falou agora que é matéria, né? Por que o umbral não é? Por que o umbral não é um lugar, não é uma matéria, e o mundo espiritual mais elevado, vamos supor assim, ele é? Então vamos lá. Nem é matéria.
o mundo espiritual, todo mundo espiritual, o umbral, como a gente chama de umbral, a gente leva como sendo um estado de consciência. Por isso que a gente fala que você pode estar no umbral até dentro do Santo Espírito, né? O que eu quero dizer assim, o umbral é um estado de consciência, você cria aquele ambiente ao seu redor, tá? Realmente, você me pegou nessa, tá? Eu teria que pesquisar, mas no meu conceito, é o meu conceito pessoal, eu sempre aprendi que o umbral é um estado de consciência, não é um estado, não é um local físico, tá? É por isso que eu tenho essa dificuldade, né, de linkar uma coisa a outra, porque se um lugar é matéria densa, ele é um lugar, por que o outro não é um estado de Agora, consciência? se você parar para imaginar que o pensamento é energia, e que o pensamento, sendo energia, energia cria matéria, você pode, nesse seu estado de consciência, criar um ambiente ao seu redor, palpável, como se fosse matéria, mas é um ambiente, digamos, só seu. Ou daqueles que acabam se sintonizando com... isso é uma análise minha, tá? Com aqueles que também se sintonizam com com essa sua vibração, digamos assim, tá? Fala, Silvio. Queria fazer uma colocação. A gente nunca pode imaginar que o nosso lar existe somente lá em cima, lá no espaço. O nosso lar também começa aqui, em camadas mais densas, e ele vai se fluidificando, vamos dizer assim, quanto mais você sobe e angaria novas situações. O umbral, realmente, ele é matéria, porque você, junto com um grupo de outros espíritos que estão na mesma faixa vibracional, vão criar matéria. Nós vamos criar aquele ambiente a qual o nosso pensamento está agregado, apegado. Então, é matéria sim. Existem lugares que, inclusive, que eles se concentram. Ali onde eles se concentram é onde surge o maior volume de matéria densa, pesada. Mas aqui nós não estamos vendo, mas aqui pode ter um umbral, pode ter espíritos que são resistentes ao progresso, à evolução, e eles ficam concentrados em algum lugar. E quem consegue enxergar, vê o umbral onde eles estão. É que a gente faz confusão porque acha que o nosso lar é um lugarzinho bonitinho que está separadinho ali, mas ele se mistura. O nosso lar, ele começa na Terra. Você não lembra que assim como umbral. Depende da vibração. Depende da vibração. Então vamos lá. Fiz uma pesquisa rápida aqui, tá? E a primeira pergunta que eu fiz: o umbral seria um estado de consciência? Sim, tá? Dentro da visão da doutrina espírita, o umbral pode ser entendido também como um estado de consciência, além de ser descrito como uma região espiritual, tá? Então, o umbral é frequentemente descrito na literatura espírita como uma zona espiritual densa, próxima da costa terrestre, para onde vão espíritos que ainda estão presos a vício, culpa, ódio, apego material e desequilíbrio emocional, tá bom? E esse conceito aparece nas obras de Chico. Muitos estudiosos espíritas explicam que o umbral não é apenas um lugar geográfico no plano espiritual, é também um estado vibratório de consciência, ou seja, espíritos com pensamentos e emoções densas sintonizam com a mesma faixa espiritual. O ambiente é formado pelas próprias criações mentais e morais dos espíritos. Cada espírito vive na faixa vibratória que corresponde ao seu estado íntimo. Mas aí eu fiz uma pergunta assim, além. Se o umbral é um... Opa, cadê? Se o umbral é um estado de consciência, também seria um estado de matéria? Dentro da visão espírita, sim. Foi o que eu falei aquela hora. Se há um estado de consciência, há também um estado correspondente de matéria, mas matéria em grau sutil.
Isso se relaciona diretamente com o princípio fundamental do Espiritismo, apresentado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, né? E aí ele fez um gráfico aqui, ó. Pensamento gera vibração, vibração organiza matéria sutil. Então, sim, o ambiente espiritual é formado por matéria sutil. Então, se ela, nas obras atribuídas ao espírito André Luiz, especialmente Nosso Lar, explica-se que o plano espiritual é composto por matéria quintessenciada, muito mais sutil que a matéria física. Tá? E essa matéria recebe diferentes nomes, como fluido cósmico universal, matéria astral e fluido espiritual, muita gente usa. Então, o umbral teria matéria? Sim. O umbral seria formado por matéria mais densa do plano espiritual, condensada por pensamentos inferiores e impregnada por emoções pesadas. Então, o umbral seria uma criação do estado de consciência daqueles que estão. E você vai ver nesses 2 capítulos, sem dar spoiler, para não estragar a aula dele, a força que tem esses espíritos que são agarrados ao mal e querem o mal, e querem fazer o mal, e querem viver no mal, eles têm a possibilidade até de modificar a estrutura do perispírito deles. Porque eu entendo que os bons espíritos, como eles constroem coisas lindas e maravilhosas. Os espíritos também, eles se mantêm agregados naquele grupo. Não querendo, é uma opção minha, eu não gosto de usar o termo espíritos maus. Eu gosto de usar espíritos ignorantes. Ignorantes no bem, ou na bondade. Bom, mas tá aqui, voltando. Obrigado pela pergunta. Porque assim eu também aprendi um pouco mais. Então tá aqui, ó. Essa fortaleza foi criada, né, por espíritos de alta hierarquia, né, como criaram o Nosso Lar também, criaram o Alvorada Nova e todas as outros locais também criaram esse ambiente. E realmente, como o Silvio falou, você vai achar estranho, mas para que canhão, né? No mundo espiritual a gente vai chegar lá, né? Sem dar spoiler. E para quem não sabe, né? No texto fala em baliçadas, são isso aqui, ó. Usava muito no século XVI, XVII, XV, nas guerras, né? Para separar, para fortificar alguma região, são baliçadas. E barbacãs é assim, é um muro e tem um vão aqui embaixo. Tem muito filme de... Um fosso, né? É um fosso cheio d'água, tá? São os barbacãs. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a vossa defesa lhes causa. Desculpa. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente não imaginavam necessárias tantas fortificações. Realmente, mas Nosso Lar, vocês lembram, né? Nosso Lar também tem um muro fortificado. Né? Tem até um capítulo de Nosso Lar que uma senhora tenta entrar em Nosso Lar através de uma, entre aspas, porta dos fundos, né? Um portão de ferro, e um guarda não deixa, chama alguém mais hierarquicamente mais posicionado do que ele para verificar a situação, e ninguém nota, mas não sei se era o Aniceto na época, agora eu não lembro, mas quem estava com eles percebeu as manchas na senhora, porque ela era uma aborteira, né? Então ela não poderia entrar no Nosso Lar, não naquele momento. Por quê? Porque ela ia acabar atrapalhando esse ambiente, a psicosfera do Nosso Lar. Então, por isso que essas fortificações são protegidas. Porque se deixassem os espíritos que estão nas zonas inferiores entrarem, ia virar o caos lá. Mas a gente vai descobrir como que eles conseguem não deixar. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia, uma bandeira branca. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender, em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E, embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras,
necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho disso qualquer dúvida. Por isso que eu usei a palavra mal. Não, Porque ali mesmo fala. Não, eles usam, né? Eu que não admitam a hipótese de serem todos ignorantes, porque não são todos ignorantes. Não, muito pelo contrário. inconscientes. Não, quando eu falo, Eles são muito inteligentes, né? Quem já teve oportunidade de participar de uma mesa mediúnica de desobsessão, eles são muito inteligentes. Mas eles são ignorantes no bem, né? Mas são muito inteligentes. Se deixar, eles te dão um nó. É. E aí você não consegue sair da situação. É problema. Deus meu, exclamou Vicente, admirado, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? A gente já consegue entender isso aqui? Não todos. Né? Nem todo mundo sabe que os patrimônios universais pertencem a Deus, a majestade divina. Por isso que ainda temos, infelizmente, guerras, assassínios, assaltantes, pessoas que gostam de fazer o mal aos outros, né? Porque eles não entendem isso aqui, ó, os patrimônios universais pertencem à majestade divina, né? Que a gente não tem que se organizar para o mal, muito pelo contrário. Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave, fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações, foi o que eu acabei de fazer para vocês. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade, sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o Espírito Divino da lei. Como nós, né? Infelizmente fazemos isso também. Como estamos vivendo na realidade de hoje do planeta, né? Sim. Como estamos vivendo, né? Uma guerra, mais uma guerra sem sentido, né? E eu até falei hoje com um amigo meu, quem inventa a guerra não vai para a luta. Quem inventa a guerra fica lá, atrás de uma cadeira, de uma mesa. Não. Na época das cruzadas, não na época dos mongóis ou dos reis, os reis iam junto com a tropa. Mas eles iam para quem assistiu. Ficavam lá na colina, lá em cima, olhando. Para ver para onde que eles iam correr. Mas pelo menos eles se botavam um pouco em risco, porque se fosse um cara lá por trás e pegasse ele, um abraço. Essa guerra dos Estados Unidos contra o Irã, ela tem um sentido. É acabar com aquele governo, né, que antigamente, até 1978, o Irã não tinha essa palhaçada de arma, né, usar anel, isso não existia. Não existia. Então, amigo, tudo Alino, isso aí não existia. Qual é a maior justiça do universo? A maior justiça do universo? Justiça. É a justiça de Deus. O homem não está aqui para fazer justiça com as próprias mãos. Aqui, a gente não tem nem que entrar nessa seara, mas assim, sem sentido. Não, mas qualquer guerra é sem sentido. É sem sentido. Por mais que você... Não, por mais que você... Arlindo, por mais que você venha a dar 1000 motivos, é sem sentido.
É sem sentido. Brigar por um pedaço de terra. Ah, porque eles podem ter. Podem ter. Nós já tivemos exemplos de invasões que falaram que tinha e não tinha nada. Então, normalmente, essas invasões têm... duplo sentido, né? Eles, na realidade, eles estão em busca de algo muito mais precioso do que simplesmente tirar A ou B do poder. Eles são mais preocupados com o que tem embaixo da terra. Um negócio de cor preta. Ah, o petróleo. Né? O famoso ouro negro. Aquela lama, a famosa ouro negro. Bom, voltando, né? Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, existem as corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na terra compreendemos certos enganos, mas aqui o generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, ó, lembra que ali, ó, é bem próximo da crosta, tá? Temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Ou seja, lá como cá, temos tudo que temos lá, aqui temos lá. Por quê? Essas sensações, esses sentimentos estão arraigados. Por quê? Porque principalmente esse posto de socorro, está no meio do umbral, dessa região umbralina, digamos assim, de energias mais densas, de pensamentos mais densos, que é próximo da Terra. Né? Nosso lar... Como eles ficam mais próximos da Terra, cria-se essa zona, como mostrou naquela aula anterior que você fez, até um desenho. Sim, da zona. Planeta mostrando a zona. E do que a zona umbralina, essa zona umbralina se alimenta? Essa região onde eles estão se alimentando? Se alimenta dos pensamentos dos espíritos que estão lá e dos nossos. Então nós temos culpa no cartório também. Todos nós, inclusive eu. Essa vibração que a gente está passando aqui é o que eles gostam. Oi? Essa vibração que a gente está passando sim, atualmente aqui é o que eles gostam. Eles se alimentam disso. E quanto mais a gente vê notícias sobre... eu não estou dizendo aqui para ninguém assistir jornal, não é isso. Mas quanto mais você assiste uma notícia negativa, uma guerra, e acaba alimentando com pensamentos negativos, seja por A ou por B, você está alimentando isso também. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Mas e as armas? Perguntei, acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo, pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão, qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo, e sobretudo demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou: meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. O que significa isso? Porque assim, você está falando de espírito que já está desencarnado.
o choque elétrico assusta e dá a impressão de morte. Mas pô, o cara já está morto. Espírito tá morto. Mas ele está sentindo, né? Mas na cabeça não. Vivendo no mundo dos espíritos também tinha essa história. Se não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos, ou seja, por isso que muitos relatos de pessoas que desencarnam e voltam para casa, ou voltam para os lugares que frequentavam, e às vezes nem sabem que desencarnaram, né? Lembra muito o filme, aquele filme do Bruce Willis? Não, Bruce Willis. Bruce Willis é aquele... O Sexto Sentido. O Sexto Sentido. Né? Que ele O passa o menino filme lá. inteiro, apesar que eu com 10 minutos já notei que ele tinha desencarnado, até estraguei o filme com a, né? Mas tudo bem, só no final que você vai descobrir, ou ele descobre que está desencarnado. Por quê? Porque mentalmente ele não tinha entendido isso, né? Não sei quem foi que falou uma vez, sem quem souber me fala aí, mas foi algum palestrante famoso, falou que morrer é fácil, desencarnar é que é difícil. Foi o Raul Teixeira? Não. Eu estava achando que foi o Raul. Eu gostava lá de ver bastante. Não, não é. Lá do- Não, o irmão Jacó? Não, acho que não era o irmão Jacó. Haroldo Dutra. Haroldo falou? Dutra. Falou? já Eu tinha ouvido isso estava aqui. esperando você terminar para falar essa frase, que ela é muito profunda. É, porque morrer é fácil. Morrer é fácil. Desencarnar, Desencarnar é a parte Nem- mais difícil. É a orientação, né? Pelo menos eu ouvi Principalmente- dele, né? Principalmente para quem é muito apegado às coisas materiais, é muito mais difícil desapegar. Quanto mais está aqui dentro da zona da gente, é mais difícil. Né? Ué. Conforme vai evoluindo, vai ficando- Conforme vai evoluindo, o próprio André Luiz, conforme ele foi galgando lá no nosso lar, ele foi desapegando das sensações que ele tinha É a sensação da falta da esposa, do ciúme, quando soube que a esposa... Ih, vai pra ela. Acho que nós todos aqui somos apegados. Né? Acho que não tem ninguém. Senão a gente não estava mais aqui. A gente, com certeza, somos apegados. Mas estamos começando a... Começando. Trabalhando eles. É. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Aí é onde entra aquela parte do perispírito. É. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte, lembrando que tudo, de novo, é matéria. Então, a energia com energia, eles acabam tendo essa sensação mesmo. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão e ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E além dessa observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que, nesta esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias, pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto que, para obter o corpo físico, almas aqui trabalham por vezes durante séculos. Então aqui ele explica que o perispírito pode, dentro das suas possibilidades, até se materializar ou aparecer quando, ou se for autorizado, né? Ou se for necessário, tá? Mas para você obter um corpo físico, você pode pelejar durante séculos na fila. Somos 8 milhões de encarnados, se eu não me engano, né? 8 bilhões, perdão. Deve ter uns 3 vezes mais esperando lá na fila. Então, quando a gente sair daqui, a gente vai pegar uma ficha. Quando vê o número da ficha, lá para o fundo da fila. Vicente e eu caláramos estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: vocês conhecem a lenda hindu da serpente do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Alguém conhece? Quem já leu? Não, quem já leu, já leu. Então vamos lá. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região mais confiado no Senhor que em si mesmo, ou seja, com fé.
A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não fará mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas, desde então, começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada, vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiram-na e apredejaram-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: creio que a fábula dispensa comentário. O que ele quer dizer com isso? Alguém quer experimentar, responder ou fazer algum comentário sobre? Você não precisa agredir a pessoa, mas você tem que mostrar para ela que você tenha o seu pensamento, que você tenha as suas convicções. É que nem você falou. A gente acabou brincando aqui, mas o que ele gosta, eu não gosto, e a gente tem que respeitar os gostos dos outros. Agora, não adianta uma pessoa vir me ferir e eu ficar chateado e triste. Não, eu tenho que mostrar para ela que ela não vai me ferir, que eu também tenho vontade, que eu também tenho... Sim. Tenho minhas coisas. É que nem ele fala ali dos bichinhos, né? Que eles têm cores. Então, quando o outro passa, ele é vermelho, amarelo, que o outro já sabe que se mexer com ele, se comer ele vai morrer. Né? A gente tem que também se pôr, não é deixar o pessoal falar da gente o que quer. Até porque tem no livro dos Espíritos tem a lei oh meu Deus do céu. Do retorno? Não. Não, a lei de autoconservação, né? Que eles... Nós temos a nossa autoconservação, nós temos que defender o corpo que nos foi dado. Mas o que aqui é bem claro é que você tem que ser educado. Ser bom significa não atacar os outros. Você não pode mas também se defender quando for atacado. Sim. Não é que nem o Islã, né? Que ele tem aquela... eles têm. O rei sábio não quer a guerra, mas ele vai estar preparado para quando... É que nem eles lá que falam como que é? Tem um provérbio lá. Então deixa eu lembrar, depois você lembra. Então assim, esse é a questão, né? O bem e o mal está dentro de todos nós. Tem uma lenda Silks, né, dos índios americanos, do lobo bom e do lobo mau. Alguém já ouviu falar? Não? Segundo Silks, todo mundo tem um lobo bom e um lobo mau. Quem vai se sobressair? Aquele que você alimentar. Se você só alimenta o lobo mau, então que nós alimentemos o nosso lobo bom. Sim, essa é a questão. Essa é a questão, né? O objetivo dessa descrição da cobra hindu, né, dessa lenda hindu, é que a gente não machuque os outros, que a gente não ataque os outros, deliberadamente principalmente. Mas é claro que a gente tem que se defender de algum ataque. Porque senão você precisa fazer a gente de bom. Né? Sério?
Quando Se Cristo você falou... for na casa dele e ele ligar a televisão para assistir o Big Brother, Eu não vou falar você nada. vai fecha Sabe os por quê? olhos, Porque tampa os ele vai falar ouvidos. isso, né? Eu Está na casa dele. Mas aí vem uma pergunta, agora vem uma pergunta. Segundo essa lenda, a gente estava conversando, que a gente não é para a gente atacar ninguém, mas a gente tem que se defender quando for atacado. Você se defende, você fecha os Mas olhos. Jesus falou que quando a gente for, quando derem um tapa no nosso rosto, que a gente ofereça a outra face. E agora? E agora? A gente se defende ou a gente dá outra face? Eu também entendo que ali não é só uma questão de autodefesa. Eu vejo também que ali é um papel que ela tinha a cumprir, né? Não só de defesa dela, mas de defesa do caminho, de todos, vamos dizer assim, né? Tanto é que ele fala, né? O homem sábio fala, quando alguém for te atacar, use o silvo, use as suas defesas naturais para que a pessoa tenha medo de você e não te ataque. Mas eu entendo essa passagem de Jesus em dar a outra face, não dar outra face para apanhar. Você dar uma lição de moral na pessoa para ela não fazer esse tipo de, não ter esse tipo de comportamento. É porque a cobra entendeu errado. Quando Jesus fala, na minha concepção, mas é bem isso que você falou, Silvio, quando Jesus fala, dê a outra face, significa para que você não ataque na mesma moeda. Não quer dizer que você vai ficar apanhando eternamente. Não, não é isso. É que você não ataque. Né? Dar a outra face significa entender que o outro está no passo dele, tá? Mas que você não deve agredir na mesma moeda. A face não é que você não é igual. Isso, que você não é igual a ele, que você é diferente, que você já está num... E é difícil? E como? Então vamos lá. Questão de interpretação, capítulo 20. Qual é o ensinamento central apresentado por Alfredo ao explicar a existência das fortificações e das armas no posto espiritual? A. Que o mal deve ser combatido com violência equivalente para ser eliminado definitivamente? Olho por olho, olho por olho, dente por dente? Não. Que os espíritos inferiores agem apenas por ignorância, não havendo perversidade consciente? Sim. Que a obra do bem precisa ser defendida com vigilância e firmeza, sem agressão, enquanto a lei do amor não impera plenamente. Que a justiça divina permite o extermínio dos espíritos considerados. Isso aqui não vou nem, né? Não é nem possível exterminar eles. É a C, é isso aí. E para encerrar, o verdadeiro cristão não é agressivo, mas também não é ingênuo. Tá? A gente tem que entender. A gente não é agressivo, mas não confundir o dar a outra face com ingenuidade. Existe diferença entre violência e defesa justa do bem. Enquanto o amor não for lei universal vivida por todos, a justiça e a vigilância permanecem necessárias. Tá? E aí eu pedi para ela criar aquela fortificação, a IA, né? Eles vendo de fora a bandeira branca, a fortificação. Ficou legal, né? Ficou bonitinho. E capítulo 21, Espíritos Dementados, é a nossa próxima aula. Tá bom? Obrigado.